candidato. Boa noite, Excelência. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, a seguinte frase está correta? A cidade aonde moro é arborizada. Só um instante, Excelência. Perfeito. Sim, Excelência, a frase está escrita corretamente. Perfeito. Candidato, a crase, na seguinte frase, a mulher a qual me refiro é inteligente. Não, Excelência, não há uso da crase. Perfeito. Candidato, a frase aluga-se bicicletas está correta? Excelência, a frase aluga-se bicicletas está incorreta. A frase correta seria alugam-se bicicletas. Perfeito, candidato. Partindo agora para a disciplina de direito, eu gostaria de saber do senhor se a falta da comunicação da prisão de qualquer pessoa para o advogado dessa pessoa ou para alguém da família dessa pessoa caracteriza algum crime. Excelência, salvo o melhor juízo, a comunicação da prisão da pessoa é um direito e garantia fundamental estatuído no artigo 5º da Constituição Federal. Eu acredito que, quando a pessoa não tem a sua comunicação de prisão realizada à família ou a defensor, a autoridade que está responsável por esse cerceamento de liberdade pode responder conforme a lei de abuso de autoridade. Perfeito. Candidato, um agente de 18 anos que pratica conjunção carnal consentida com a sua namorada de 13 anos está cometendo algum delito? Sim, Excelência, o agente comete o delito de estupro de vulnerável. Perfeito. Candidato, eu gostaria que, para finalizar a disciplina de direito, você me citasse duas hipóteses de aumento de pena para o crime de feminicídio. Ok. Excelência, eu não vou conseguir precisar no momento. Perfeito, candidato. Partindo agora para a disciplina de criminologia, defina para mim a diferença entre prevenção direta e prevenção indireta. Excelência, a prevenção direta é realizada à pessoa do condenado, enquanto a prevenção indireta é realizada antes da prática de uma infração penal. Candidato, qual seria o principal aspecto debatido dentro da criminologia queer? Excelência, o principal aspecto debatido pela criminologia queer é a violência de gênero. Feito. Candidato, qual seria o nome do processo em que a própria vítima se atribui uma parcela de culpa ou de responsabilidade pelo crime que a vitimou? Excelência, é a revitimização. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Muito obrigado. Vitor, vamos lá, tá? Tá. Em algumas questões, eu senti que você demorou a começar a responder, dando a entender ali que você estava dando um lapso temporal muito além do que o seu examinador espera que você dê. Você fez isso em umas duas questões, tá? Se lembra aí de falar só um minuto, excelência, antes, se você for ali elaborar essa resposta antes. Okay. Em uma questão de direito, mais precisamente na primeira, quando a gente estava falando de lei de abuso de autoridade,
Você 2 vezes na sua fala disse, acredito que, salvo o melhor juízo. Retira essas expressões da sua resposta, porque não denota uma certeza de que você sabe do que está falando. Você respondeu de maneira correta. E mesmo que você tivesse respondido de uma maneira incorreta ou parcialmente correta, responda com certeza, responda com convicção. Tá? No mais, o vocativo está presente ali, né? O pronome de tratamento em todas as suas falas, isso é muito bom. Tá? Então, mantém isso, sempre começa respondendo por excelência e siga o ritmo que seu examinador exigir ali. Tá? Agora, sobre o conteúdo, vamos começar então por português. Em português, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o pronome relativo aonde. Eu te perguntei se a frase a cidade aonde moro é arborizada. Aqui você disse que essa frase está correta, né? Porém, essa frase ela não está correta, porque o pronome relativo aonde ele só é utilizado com verbos que indicam direção, movimento, algo dinâmico, né? Como, por exemplo, para aonde você vai, ou para onde você vai, indica ali essa preposição antes do pronome relativo onde. E aí, essa frase, então, ela está incorreta, porque nós utilizamos aonde apenas para movimento e utilizamos onde para denotar um lugar fixo, um lugar estático, né? Então, quando nós falamos da casa onde moro, quem mora, mora em algum lugar. Por isso, o pronome relativo correto seria onde aí nessa frase. Perfeito. Sobre a crase, na frase, a mulher a qual me refiro é inteligente. Você me retornou que não há crase para essa frase. Na realidade, há sim a presença de crase, tá? Nós aprendemos como regra que antes de pronomes relativos, não se utiliza a crase. Porém, nesse caso de a qual, a crase é necessária quando o verbo pedir essa regência, né? Pedir essa preposição a. E aí o motivo é bem simples. O qual, de a qual, nunca vem desacompanhado, ele sempre está acompanhado pelo artigo a. E aí, quando nós temos a união desse artigo a, do a qual, junto com a regência do verbo referir-se, quem se refere a, nós temos uma preposição e um artigo feminino definido ali, né? Que é o a. Nós juntamos esses dois as. Na língua portuguesa, a fusão de uma preposição mais um artigo a significa a utilização da crase, tá? Então, aqui haveria, sim, o uso indicativo de crase. Sobre a frase, aluga-se bicicleta, se ela está correta, aqui você respondeu corretamente, ela está incorreta. Porque nós temos aqui uma voz passiva sintética. O pronome se, que é o pronome apassivador, ou a partícula apassivadora, ela é colocada nessa frase para marcar a voz passiva. Porém, o sujeito de alugar é bicicletas. Então, bicicletas faz com que o verbo seja colocado ali no plural. O correto, então, seria alugam-se bicicletas e não aluga-se. Regra geral da concordância verbal, o sujeito concorda com o seu verbo. Então, aqui, Vitor, eu te reprovaria em português, tá? Devido ao seu erro nas 2 primeiras questões. Em direito, a falta de comunicação da prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre ao seu advogado ou à pessoa de sua família caracteriza, sim, um abuso de autoridade. Vale lembrar que na lei de abuso de autoridade nós temos o dolo específico, né, que é aquele dolo de prejudicar outro, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, ou por mera satisfação pessoal. Havendo esse dolo do agente na falta de comunicação da prisão da pessoa para o seu advogado ou para a pessoa de sua família, ela incorre, sim, um crime de abuso de autoridade, é o que está ali no artigo 12º, inciso 2º do parágrafo único, é uma forma equiparada desse crime.
Bastava dizer que é sim crime de abuso de autoridade. Aqui você citou, inclusive, que a comunicação é um direito fundamental. E aí é um direito fundamental e não uma garantia, Vitor, porque a garantia é o instrumento pelo qual se utiliza aquele direito. O direito ele é declaratório, como, por exemplo, lá no artigo 5º, o que nós temos é que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados ali imediatamente ao juiz competente, à família do preso e à pessoa por ela indicada. E aí o CPP, né, o Código de Processo Penal, estende esse direito, colocando também o Ministério Público como ali o destinatário obrigatório dessa prisão. Então, incorre sim em abuso de autoridade, desde que tenha esse dolo específico. Sobre o agente de 18 anos, que pratica ali conjunção carnal consentida com a sua namorada de 13 anos, ele pratica o crime de estupro de vulnerável, né, que está lá no 217A do nosso Código Penal. O crime de estupro de vulnerável, ele é um crime contra a dignidade sexual, mais precisamente contra vulnerável, né? E o parágrafo 5º desse artigo nos traz que as penas previstas ali naquele artigo aplicam-se independentemente do consentimento dessa vítima ou do fato dela já ter mantido ali relações sexuais anteriormente ao fato. Então, ele pratica o crime, nós temos uma presunção de vulnerabilidade que é absoluta, trazida pelo legislador. Sobre os aumentos de pena ali do crime de feminicídio. No feminicídio, nós temos um homicídio qualificado, né? Que é quando a gente mata aquela mulher por razões da condição do sexo feminino. Essas razões da condição do sexo feminino podem vir tanto do menosprezo à condição de mulher, quanto da violência doméstica e familiar. E aí, dentro desse homicídio qualificado, pela vítima ser mulher, né, pela condição da vítima ser mulher, nós temos aumentos de pena dentro desse homicídio qualificado. São 4 os trazidos ali pelo artigo 121 do Código Penal. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa maior de 60 anos ou que tem ali algum tipo de deficiência ou doença que acarrete ali maior vulnerabilidade. Além disso, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, ou em descumprimento das medidas protetivas de urgência, tá? Em direito, você seria aprovado ali com 75 pontos, tá, Vitor? Devido a essa última questão, você ter dito que não se recorda, as 2 primeiras você respondeu corretamente. Professora, só uma pergunta. A senhora acha que em alguma eu fui raso na resposta ou dar uma resposta? Porque é a primeira vez que eu faço a banca simulada com vocês. Entendi. Então, eu gostaria de saber assim, se as minhas respostas estão sendo muito rasas ou se ser objetivo realmente é um bom caminho e eu ganharia pontos da mesma forma. Não, Vitor, ser objetivo é sim um bom caminho, até porque lá na hora da sua banca você vai ver que não dá para falar muito, tá? Eles normalmente, quando você começa a falar demais, você vai perceber que eles dão uma cortada ali. Então, se você quiser explicar um pouco mais de maneira objetiva, tudo bem. Se você quiser responder de forma seca e objetiva, responder o que está no espelho da questão, está correto, tá? Perfeito. E aí, sobre criminologia, então, a diferenciação entre prevenção direta e indireta, aqui, nessa especificamente, eu acho que você foi aquém do que deveria falar, tá? Aqui eu especificaria um pouco mais. Dá a entender que você sabe esse conteúdo, mas que você talvez não tenha tanta certeza, tanta confiança nele. A prevenção direta, ela é aquela que está relacionada, ela é voltada para o crime em si, seja esse crime em informação, seja um crime que já se consumou, ou seja, ela visa que o crime não ocorra novamente, ou visa que o crime não ocorra, colocando ali policiamento ostensivo, monitoramento. Então, a prevenção direta é aquela que foca no crime, né? Enquanto a prevenção indireta é aquela que foca nas causas do crime. Nós temos ali uma ligação forte com a prevenção primária, que é aquela que visa
entregar os direitos sociais de forma progressiva e universal para aquelas pessoas, e cessando as causas desse crime, também se cessam os efeitos desses crimes. Prevenção indireta ligada a toda a população, qualidade de vida, prevenção direta ligada ao crime em si, tá? Quando já é uma forma tardia de intervenção, né? A prevenção direta é aquela reafirmação do próprio direito penal, trazendo uma força repressora ali. Tá? Então, aqui eu sei que você sabe os conceitos, mas está um pouco raso. Essa foi a única questão que eu tenho essa observação. Beleza. Sobre a criminologia queer. A criminologia queer, você respondeu corretamente que ela trata ali da violência de gênero, né? A criminologia queer, ela é uma abordagem que ela é tanto teórica quanto prática e que ela visa ali ressaltar e colocar em discussão a estigmatização, a criminalização, as formas de rejeição das pessoas, da população LGBTQIA+. E aí ela debate como essas questões de gênero são vistas dentro do sistema de justiça criminal e como essas pessoas são encaradas tanto como autoras quanto como vítimas de crimes. Agora, sobre o nome do processo em que a própria vítima atribui a si uma parcela de responsabilização ou de culpa, esse conceito, Vitor, é o conceito de heterovitimização, tá? A revitimização acontece quando o Estado, né, quando a burocracia do Estado acaba por trazer um sofrimento adicional a essa vítima. A heterovitimização é um processo em que essa vítima ela começa a olhar para as suas ações e começa a se culpar pelas ações. Então, por exemplo, uma mulher que foi vítima de um estupro, ela começa a se culpar por ter sido vítima do estupro e ela começa a rever a roupa que ela estava, a reviver aquele dia. Então, isso seria a heterovitimização. E a vitimização secundária é o sofrimento adicional trazido pelas instâncias formais de controle social. Sim. Perfeito? Então, aqui, Vitor, a banca funciona assim. Se você é aprovado nas 3 disciplinas, ou seja, se você tira 50 pontos ou mais no bloco, eu atribuo nota à banca. Caso você seja reprovado em uma disciplina, eu não atribuo a sua nota, tá? Mas muito bom, continua assim, vai dar tudo certo. Beleza, obrigado, professora. Obrigada a você. Vamos, Andrei. Vamos lá. Candidato, boa noite. Iniciamos a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, eu gostaria que você me desse a classificação do sujeito na seguinte frase: Ana e Pedro não conseguiram a bolsa de estudos. Excelência, trata-se de um sujeito composto de 2 núcleos. Perfeito. Candidato, na frase, aquele rapaz é um pavão de tão exibido, qual seria a figura de linguagem empregada? Excelência, a figura de linguagem empregada é uma metáfora, foi uma comparação direta. Perfeito. Candidato, na frase, ele veio, porém não almoçou, qual seria o valor semântico da conjunção porém? Excelência, a conjunção porém, ela tem um valor adversativo. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de Direito, eu gostaria que o senhor me citasse 3 cargos privativos de brasileiro nato. Excelência, seria presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Perfeito. Candidato, a prática do nepotismo viola quais princípios da administração pública? Excelência, a prática do nepotismo, ela viola os princípios da impessoalidade e da moralidade. Perfeito. Candidato, imagine que está sendo apurado, através de processo administrativo disciplinar, uma falta cometida por um policial. Se esse policial vier a falecer, o que acontece com esse processo administrativo? Excelência, o falecimento do interessado no processo causa sua... Só um momento, Excelência. Perfeito. Excelência, o processo ele será finalizado
pois não há mais interessado no processo. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de criminologia, eu gostaria de saber o que é... Posso reformular a minha resposta anterior? Por favor. Causa a extinção do processo, causa exclusão da punibilidade. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de criminologia, eu gostaria de saber o que é o prognóstico criminológico estatístico. Excelência, o prognóstico criminológico, ele é uma parte do diagnóstico da criminologia que busca compreender os possíveis desdobramentos na criminalidade do indivíduo. Ele busca, através das informações já existentes, sua vida pregressa, sua motivação, sua personalidade, diversos motivos já previstos no diagnóstico, para verificar qual é a sua periculosidade futura, como ele será se desdobrar na criminalidade. Perfeito. Candidato, o que seriam as técnicas de neutralização? Só um momento, Excelência. Perfeito. Excelência, eu não me recordo. Certo. Candidato, o que seria uma vítima voluntária? Excelência, a vítima voluntária é aquela que possui alguma participação no delito, ou seja, ela tomou alguma atitude para tornar-se vítima. É uma classificação de Benjamin Mendelssohn. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, Excelência. Andrei. Bom, até criminologia, até chegar à criminologia. Não, a técnica de neutralização não ouvi até agora, primeira vez que eu escuto falar. Então, eu vou te explicar o que é a técnica de neutralização antes de ir, porque de repente na correção eu passo um pouco mais rápido, e isso é importante. Caiu bastante técnicas de neutralização no outro concurso. As técnicas de neutralização, e aí eu vou explicar de uma maneira informal para que vocês entendam, são técnicas de justificação para o crime. São técnicas que os criminosos utilizam para racionalizar aquela conduta que eles cometeram e para amenizar essa conduta, de forma que eles não falam que eles são culpados pelos crimes. Então, são justificativas que eles utilizam. Para Matza, M-A-T-Z-A, é o principal criminólogo que trata ali dessas técnicas, e essas técnicas são muito utilizadas na subcultura delinquente, quando nós tratamos de grupos. Lembra quando nós falamos que grupos aceitam valores dos grupos mais do que os valores culturalmente aceitos? Então, está dentro ali dessa técnica de neutralização. São 5 as principais técnicas que esses criminosos utilizam para amenizar a conduta deles. São a negação da responsabilidade, ou seja, ele não se responsabiliza pelo que ele fez. Além disso, a negação do dano, que acontece muito em crimes ambientais, crimes de tráfico, crimes contra o sistema financeiro, que a pessoa fala, mas eu não feri ninguém, eu não estou matando ninguém. A negação da vítima, que é aquela técnica em que o criminoso ele fala que ele busca descredibilizar a vítima, falando que essa vítima ela merecia mesmo, ela teve o que ela mereceu e que ela também estava provocando. Nós temos também a condenação dos condenadores, que é uma técnica utilizada pelos criminosos, que eles falam que os controles formais da criminalidade são corruptos, então que na polícia só tem corrupto, que no Ministério Público só tem corrupto, que no Judiciário só tem corrupto, então por isso eles não podem condenar quem praticou o crime. E além disso, nós temos o apelo à lealdade da sociedade. O criminoso ele se faz de vítima para a sociedade. Essas são as técnicas de neutralização. Aqui, perfeito? Perfeito. Beleza. Agora, a vítima voluntária, Andrei, aqui eu achei a sua explicação, em que pese não esteja totalmente incorreta, ela está muito vaga, tá?
A vítima voluntária, na classificação de Benjamin Mendelssohn, é o mesmo que vítima tão culpada quanto o criminoso. Então, não é aquela que tem alguma participação no delito. Ela participa de maneira igual ao criminoso. Então, ela tem a mesma proporção ali de participação. E aí nós temos a torpeza bilateral, né? Quando nós falamos de vítima tão culpada quanto o criminoso. E aqui vale ressaltar, eu não sei se era o caso dessa questão, mas pede sinônimo, tá? Porque também há outra classificação de vítima voluntária por outros criminólogos ali. Então, ele te passando que a vítima tão culpada, você já lembra do estelionato, da torpeza bilateral, entre esses exemplos que vêm à nossa mente. Aí, Andrei, sobre o prognóstico criminológico estatístico, essa daqui você respondeu corretamente. Nós temos o prognóstico criminológico, né, que é a probabilidade de um delinquente reincidir em razão de dados estatísticos coletados. Então, o que ele nos traz? Você trouxe isso em outras palavras. O que ele nos traz? Ele nos traz, baseado em dados que já foram colhidos, né, em estatísticas, como o próprio nome já diz, a possibilidade, a probabilidade, nunca a certeza, mas a probabilidade de um criminoso voltar a delinquir depois do cometimento do primeiro crime. Então, se estuda ali esse aspecto geral. Então, há estatísticas que mostram que as pessoas de 18 a 24 que cometeram furto, quando saem, 70% voltam a delinquir. Esse seria o prognóstico criminológico estatístico. Se difere aqui do prognóstico criminológico clínico, que é aquele que utiliza ali da medicina legal, né, que é aquele estudo focado no criminoso e nas patologias que ele tem. É um estudo mais direcionado para esse criminoso em si, e se utiliza ali das técnicas de interdisciplinaridade dentro da criminologia. Esses dois são importantes também dar uma olhadinha. É um tema que não cai com tanta frequência, mas quando cai, costuma aí derrubar pela estranheza, né? Então, aqui em criminologia, Andrei, eu fecharia sua nota com um total de 50 pontos, tá? Sobre direito, então, aqui você ia errar e acertou. Quando quando o policial ele morre, e aí há um procedimento administrativo disciplinar contra ele, o artigo 81 da Lei Orgânica fala que há a extinção da punibilidade desse agente. Eu estava tentando lembrar da punibilidade, eu ficava pensando, não vinha na cabeça a punibilidade, eu tive que lembrar depois. Exatamente, aí você foi para outra e lembrou. Mas não tem problema nenhum também. A extinção da punibilidade não acontece só com a morte do agente, mas acontece também quando há uma anistia administrativa ou quando há uma outra lei que não considere mais aquele ato, aquela conduta como falta, né, trazendo ali a retroatividade benéfica dentro da Lei Orgânica da Polícia. Além disso, também se extingue a punibilidade pela prescrição, é lógico. Há um capítulo dentro da Lei Orgânica chamado da extinção da punibilidade. Então, se vocês puderem passar o olho, também cai. Aliás, Lei Orgânica da Polícia é uma coisa que, quando cai assuntos específicos, mas esses assuntos específicos devem estar na ponta da língua. Sobre a prática do nepotismo, nós sabemos que há a súmula vinculante 13 do STF, que traz que o nepotismo ele viola os princípios descritos ali no artigo 37 da Constituição Federal. O nepotismo, a grosso modo, é o agente se utilizar ali do seu cargo para inserir em cargos de confiança, em cargo de comissão, uma pessoa que ele conhece, né? Então, não por mérito, mas por favoritismo. O princípio da impessoalidade é violado por esse favoritismo, e o princípio da moralidade também é violado por esse favoritismo. Quando nós falamos em moralidade administrativa, nós falamos que o administrador ele tem que agir com honestidade, com probidade. Quando nós falamos da impessoalidade, significa que a administração pública ela não pode agir com favoritismo, com preferências, com distinções entre os administrados. Então, a prática do nepotismo, a súmula vinculante 13, também, se vocês puderem dar uma olhadinha dentro de direito administrativo, ela é bem importante, ela trata do nepotismo, e o nepotismo viola os princípios da moralidade e da impessoalidade, certinho essa resposta sua.
Sobre os cargos privativos ali de brasileiro nato, você me citou o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Exatamente isso, tá? Além desses, nós temos o vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficiais das Forças Armadas e os membros de carreiras diplomáticas, tá? Em direito, a gente fecha sua nota com um total de 100 pontos, André, muito bom. Sobre português, então, quando eu falo que ele veio, porém não almoçou, e eu te pergunto o valor semântico dessa conjunção, porém, é uma conjunção adversativa, porque nós temos ali o contraste entre essas duas orações, né? A oposição entre essas duas orações. Vale lembrar que as conjunções são utilizadas tanto nas orações subordinadas quanto nas orações coordenadas. Importante saber a diferenciação entre essas duas. A VUNESP gosta muito de pronomes e adora também conjunções, né? Há ali detalhes a serem explorados pela banca nessa questão. Agora, sobre aquele rapaz é um pavão de tão exibido, exatamente, nós temos uma metáfora nessa figura de linguagem. Aqui, Andrei, só uma coisa. Você disse que há uma comparação direta, e aí você deu a entender que há um conectivo comparativo ali com comparação indireta. Na realidade, nós temos uma comparação implícita, tá? Porque na metáfora nós comparamos de forma implícita dois substantivos e estabelecendo ali uma relação de sentido entre esses dois substantivos. Então, o rapaz, ele é um pavão. E aí nós sabemos, nós pegamos as características do pavão, né, que é isso de ser exibido e tal, e nós transportamos para esse rapaz, tá? Então é uma comparação implícita aqui. E aí sobre o sujeito, Ana e Pedro não conseguiram a bolsa de estudos, é um sujeito composto, porque está ligado ali a dois núcleos, né? Ana e Pedro são dois substantivos próprios. Quando o sujeito se pergunta pelo verbo, né? Quem é que não conseguiu? Ana e Pedro não conseguiram. Ana e Pedro é meu sujeito composto, dois substantivos próprios ligados ali pelo conectivo e, que é o conectivo de adição, e quando nós temos dois ou mais núcleos no sujeito, nós temos um sujeito composto. Correta a classificação, portanto. Em português, nós também fechamos a sua nota com um total de 100 pontos, tá, Andrei? Obrigado. E aí, nós finalizamos a sua banca com um total de 84 pontos. Muito bom, parabéns. Obrigado, Vanessa. Vamos, Danilo. Vamos, bora. Perfeito. Candidato, boa noite. Iniciamos a sua arguição pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Candidato, quando eu digo a seguinte frase, esta doença é o mal do século, como se escreve mal nessa frase? Só um minuto, Excelência. Perfeito. Excelência, se escreve com L. Certo. Candidato, eu gostaria de saber qual é o predicado da seguinte frase. Maria e João viram tudo o que aconteceu. Só um minuto, Excelência. Certo. O predicado, Excelência, na frase viram tudo o que aconteceu. Certo. Candidato, qual é a função sintática da palavra azul na seguinte frase? O carro azul é meu. Só um minuto. Certo. Azul seria um adjetivo do carro. Certo. Candidato, partindo agora para a disciplina de Direito, eu gostaria de saber do senhor o que se entende por flagrante facultativo. Excelência, o flagrante facultativo se trata do flagrante que
qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer, se quiser ou não. É um direito, não é um dever. Diferentemente das pessoas, por exemplo, dos policiais, que eles têm o dever de agir quando está diante de um flagrante. Candidato, o que é um crime permanente? Excelência, um crime permanente é aquele que, pelas circunstâncias, a sua consumação está constante com o tempo, ainda não se cessou a sua consumação. Candidato, se um funcionário público ele retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício ou pratica esse ato contra uma disposição expressa em lei, com um fim específico de satisfação de interesse pessoal ou de sentimento pessoal, ele pratica qual crime? Ele pratica o crime de prevaricação. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de criminologia, eu gostaria de saber qual é a teoria da criminologia que defende a repressão máxima de todo e qualquer delito por meio de uma ação contundente do Estado. Só um minuto, Excelência. Certo. Você pode repetir a pergunta, por favor? Posso. Eu gostaria de saber qual é a teoria da criminologia que defende a repressão máxima de qualquer delito por meio de uma ação contundente do Estado. É a teoria do direito penal máximo, que é a tolerância mínima a qualquer crime, tolerância zero a qualquer crime cometido. Tanto os mais graves quanto os menos graves têm que agir sem tolerância nenhuma, com o direito penal máximo. Perfeito. Candidato, defina para mim quem era o criminoso para a escola clássica. Para a escola clássica, Excelência, o criminoso era um ser normal, que tinha o livre-arbítrio, mas ele escolhia, por consciência dele, praticar o mal, se tornando um pecador para a escola clássica. Perfeito. Candidato, o que seria o criminoso fronteiriço? Excelência, o criminoso fronteiriço é aquele que está à beira da loucura e da normalidade. Por exemplo, os semi-imputáveis. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, Excelência. Danilo, bom, muito bom. Você acertou quase todas as respostas, depois eu vou ver se foram todas de fato, tá? Em direito, eu senti que você, em que pese eu não seja defensora dos termos jurídicos de forma muito contundentes, eu acho que você poderia tentar ali ler mais a lei seca para que você traga esses termos mais com as palavras que estarão no espelho de prova, tá? Então, só em direito eu tentaria pegar a lei seca e ler a lei seca de uma forma que fizesse você ali guardar essas palavras básicas, tá? Tá bom. De resto, muito bom. Sobre o criminoso fronteiriço em criminologia, o criminoso fronteiriço, ele é aquele que está numa zona limítrofe entre a loucura e a sanidade mental. Nós temos como exemplo disso os semi-imputáveis, que são aquelas pessoas que não têm uma doença que acarrete a sua total impossibilidade de entendimento da conduta, mas também eles não conseguem ali de forma total eles não conseguem de forma total prevenir essa conduta e barrar esses anseios da conduta. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem uma limitação e por isso ela recebe uma diminuição de pena, né?
são aqueles semi-imputáveis que recebem essa diminuição porque elas não têm o total entendimento da situação e também não têm o total controle no agir deles. Quem trouxe essa classificação inicialmente, né, do criminoso fronteiriço foi Henrique Ferri, tá? Dentro da escola positiva. Sobre o criminoso para a escola clássica. Para a escola clássica é exatamente isso que você trouxe. O criminoso era um ser que tinha o seu livre arbítrio e ele decidia pela conduta delituosa, ou seja, ele era uma pessoa que optava por delinquir, e tornando essa pessoa uma pessoa pecadora, porque em que pese ela pudesse optar pelo bem, ela opta pelo mal. Além aqui do conceito de criminoso para a escola clássica, nós temos ainda um conceito importante de criminoso para a escola positiva, né, que é aquela que pega o determinismo biológico desse criminoso, colocando esse criminoso como um ser atávico. Além disso, para o marxismo, né, dentro das teorias críticas ali, nós temos que o marxismo nos traz que o criminoso ele é uma vítima ali das estruturas econômicas. Já atualmente, para a criminologia contemporânea, o criminoso ele é um ser normal e que ele delinque por vários fatores e necessita a pessoa que estuda esse criminoso se aproximar desse criminoso sem valorar essa conduta. Há fatores externos e internos que levam esse criminoso a delinquir. Então, hoje, a criminologia chegou a esse ponto porque ela viu que o crime ele é um fenômeno social muito mais complexo do que o que eles imaginavam há um tempo atrás. Por fim, para a escola clássica, o criminoso ele é um pecador, ele opta pelo mal e ele tem esse livre arbítrio. Agora, sobre a teoria dentro da criminologia, que defende essa repressão máxima de todo e qualquer delito por meio de uma ação contundente do Estado. Aqui nós estamos falando da teoria da tolerância zero, tá? O direito penal máximo, ele trata principalmente da legislação. Então, quando nós falamos em direito penal máximo, nós não estamos no campo prático, nós estamos no campo da legislação. E essa legislação, ela fica inchada, cheia ali de crimes e tipos penais. Esse é o direito penal máximo, que traz para a gente ali um código penal que tem todas as condutas tipificadas, e ele é utilizado ali como simbólico para a sociedade, colocando medo na sociedade, né? Já a tolerância zero não está errada, tá? Você falar, até porque você citou a tolerância zero aqui na sua resposta. A tolerância zero é exatamente essa política criminal que se baseia em não aceitar nenhum tipo de delito, inclusive os menores. Ela se baseia numa ideologia de que se você fulminar o mal no seu nascedouro, a criminalidade não cresce, certo? Então, aqui você... Queria apontar uma coisa nessa questão aí. Então, nessa questão, na real, eu me baguncei todo, porque na minha cabeça veio tolerância zero, janela quebrada e direito penal. Aí eu não sabia o que falar, daí eu até falei para vocês, pode repetir? Só para eu tentar moldar mais a minha resposta, sabe? Foi mais uma desculpa para moldar uma resposta. Aí eu tava perdido, não sabia se eu falava janela quebrada, tolerância zero ou penal máximo. Aí eu tentei meio que misturar o penal máximo com a tolerância zero, entendeu? Sim, e aqui, Danilo, a sua resposta não estaria incorreta, tá? Não estaria incorreta, porque você trouxe o nome da teoria, só que você inseriu ali informações que o seu examinador, na realidade, falaria, eu tiraria essas aparas, mas ele não respondeu de maneira incorreta, ele citou aqui a tolerância zero, sabe? Então, inclusive, para Nestor Sampaio, no seu manual, tolerância zero, janelas quebradas são sinônimos, né? Então, aqui você poderia citar isso de uma forma tranquila, tá? Tá. Então, em criminologia, a gente fecha a sua nota com um total de 100 pontos, tá? Tá.
Sobre direito, então, eu te dei a definição legal de prevaricação, né, que é um crime contra a administração pública praticado ali por funcionário público contra a administração em geral, tá ali no 319 do Código Penal. É aquele crime daquele funcionário que não faz o que deveria fazer, ou ele faz o que não deve fazer, e ele tem o dolo específico, o especial fim de agir, de satisfazer interesse. Aqui eu te dei a definição, te perguntei, então, qual era o tipo penal, e você me respondeu corretamente. Agora, sobre o crime permanente. O crime permanente, você me disse que a consumação ela é constante no tempo. Na realidade, o crime permanente, eu entendo que você saiba essa definição, mas eu utilizaria aqui o conceito doutrinário de se protrai no tempo, ou se prolonga no tempo, né? E aí, essa consumação, ela se prolonga no tempo, e o agente ele tem o domínio sobre fazer cessar aquela conduta. É o que acontece, por exemplo, nos crimes de extorsão mediante sequestro, cárcere privado. Aqui também, quando eles se perguntarem sobre classificação de crime, e você quiser trazer exemplos, isso denota com mais certeza que você sabe que um conceito está ligado a um tipo de crime. Tá? E aqui nós falamos de crime quanto à sua consumação, há crimes quanto à sua consumação que são permanentes, há crimes de efeitos instantâneos de consumação instantânea com efeitos permanentes, e o crime permanente ele não se confunde com o crime continuado e também não se confunde com o crime habitual. Essas três diferenciações também costumam pegar ali muita gente. De qualquer forma, o seu conceito não está errado. O que eu falaria para você é, adiciona um exemplo e troca o verbo para o verbo utilizado na doutrina, tá? Então, você disse que é constante, eu falaria que ele se protrai, ele se prolonga. Sobre o flagrante facultativo, o artigo 301 do Código de Processo Penal nos traz que qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Esse é o flagrante facultativo. É aquele que qualquer do povo exerce com base no exercício regular de um direito. É uma faculdade. Ninguém está obrigado a prender o indivíduo que está cometendo um delito em flagrante. Ninguém, vírgula. As autoridades policiais e os agentes policiais, eles têm essa obrigação, que é o flagrante compulsório, o flagrante obrigatório. Então, é por isso que ele se difere, tem essa diferenciação. Facultativo, qualquer pessoa, compulsório, polícia, certo? Então, aqui em direito, a gente fecha a sua nota com um total de 100 pontos, tá? Tá. Agora, sobre português, quando eu digo o carro azul é meu, e aí eu te perguntei a função sintática e não a classe morfológica, tá, Danilo? Aqui você me deu a classe morfológica de azul. Azul na frase, realmente, ele é um adjetivo, mas ele está junto a um substantivo, restringindo, qualificando esse substantivo, carro. Quando nós temos um adjetivo que anda junto com o substantivo e qualifica ou restringe esse substantivo, nós temos um adjunto adnominal, tá? Então, é um adjetivo na classe e na função ele é um adjunto adnominal. Sobre... Gente, só um minutinho, eu acho que estão batendo no meu portão. Só um minuto. Vocês me perdoem, é que eu estou sozinha e essa rua não tá muito das mais seguras. E aí eu fui e tranquei a porta. E aqui, na segunda questão, né, que eu te perguntei sobre o predicado de Maria e João, viram tudo o que aconteceu. O predicado viram tudo o que aconteceu. Nas orações, tudo aquilo que não é sujeito é predicado.
Ou seja, quem é que viu tudo o que aconteceu? Maria e João. Maria e João é o nosso sujeito composto, enquanto o predicado é viram tudo o que aconteceu. É nosso predicado verbal aqui. Tá? Agora, sobre a frase, esta doença é o mal do século. Mal aqui está sendo usado como um substantivo. Nós sabemos que o mal, quando ele é um substantivo, ou seja, ele é precedido de um determinante, como um artigo nessa frase, ele é escrito com L, que você respondeu também corretamente. Em direito, portanto, a gente fecha a sua nota com um total de 75 pontos, tá, Danilo? Tá bom. E aí a gente fecha a sua arguição, de forma geral, com um total de 92 pontos. Perfeito. Obrigada. Eu queria só tirar uma dúvida rapidinho. Eu sempre confundo quando pergunta sintaticamente ou a classe. Você sabe me explicar, só para eu lembrar qual que é? Sim, tipo, sim. uma dica, alguma coisa? Sim, com certeza. Olha, a classe morfológica são aquelas 10 classes que a gente estuda em morfologia. O substantivo, o adjetivo, o pronome, o verbo, as conjunções. Tudo isso é classe morfológica, ou seja, o que aquela palavra é no dicionário. Pesquisei no dicionário a palavra homem. O que ela é no dicionário? É um substantivo. Então, essa é a nossa classe morfológica. Quando nós estamos falando de função sintática, é aquela que nós fazemos na análise sintática. Então, nós temos os termos essenciais, o sujeito, o predicado. Dentro ali desses dois essenciais, nós temos ali os adjuntos, os adnominais, nós temos os adjuntos, os adverbiais. E cada classe, por exemplo, o sujeito. O sujeito é uma função sintática. Há os tipos ali de sujeitos, e os sujeitos podem ser representados principalmente por substantivos. Então, por exemplo, Ana e Pedro. Ana e Pedro são dois substantivos na classe morfológica, mas na função sintática eles são representados pelo sujeito da oração. Entendi. A classe, então, é mais individual, né? E a Exato. sintática é o conjunto. Exatamente. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Obrigada, Danilo. Vamos lá, Alex. Não vou correr o risco, eu já estou cansada. Vamos lá. Vamos ver o que sai hoje. Vamos. Vamos lá. Candidato, boa noite. Iniciamos Boa noite. a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, na frase, o lugar onde paramos era deserto. Qual seria a classe morfológica da palavra onde? Onde, excelência, é um pronome relativo. Perfeito. Candidato, qual é o tempo verbal da seguinte frase? O outono era a estação do ano de que eu mais gostava. Pretérito perfeito. Candidato, como se escreve a expressão acerca na seguinte frase? Os policiais civis estavam a cerca de 100 metros da ocorrência. Excelência, no caso, a cerca é escrito separado. A, espaço, cerca, que denota uma proximidade. Perfeito. O H nesse A de acerca? A senhora poderia repetir a frase, por gentileza? Perfeito. Os policiais civis estavam a cerca de 100 metros da ocorrência. Não, excelência. No caso do emprego com H, é quando há tempo decorrido. Se houvesse um tempo decorrido, aí seria empregado com H. Certo, candidato. Partimos agora para a disciplina de Direito. Eu gostaria de saber do senhor se é possível o indiciamento de uma contravenção penal. Excelência, contravenção penal, ela é
é tido para crimes de menor potencial ofensivo e lesivo, portanto, não há a característica da instauração do inquérito policial. Ela é por meio de termo circunstanciado. Então, não há o indiciamento. Perfeito. Candidato, dentre os poderes da administração, o que seria o poder vinculado? O poder vinculado, Excelência, ele denota um poder que tanto o agente público quanto a administração pública, o Estado, eles devem se pautar na lei. Tudo tem que estar de acordo com a lei. E, uma vez elevado de vícios, ele pode ser anulado tanto pela administração como pelo Poder Judiciário. Perfeito. Candidato, para se configurar o crime de associação criminosa, é necessária a prática de algum crime ou só se associar já basta? Excelência, o crime de associação criminosa é o conjunto de 3 ou mais pessoas que se unem para a prática de crimes e contravenções penais. Ele é um crime formal, ou seja, ele não tem a necessidade de se materializar. A simples união das pessoas já configura o crime. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de criminologia, eu gostaria de saber qual é o nome que se dá ao estudo do comportamento da vítima na dosimetria da pena. Vitimodogmática, Excelência. Vitimodogmática. Perfeito. Candidato, eu gostaria de saber como que a cifra negra interfere nos trabalhos da Polícia Civil. Perfeitamente, Excelência. A cifra negra, também conhecida como cifra oculta, ela consiste quando nem todos os crimes que ocorrem dentro da sociedade são reportados à autoridade pública. Com isso, cria-se uma subnotificação ou uma discrepância entre os números reais relatados. Diante desse aspecto, surgem 3 problemas. Primeiro, falta de confiança da vítima em relatar o problema à instituição, falta de confiança na instituição, medo de comunicar à instituição e receber uma represália por parte do algoz, e muitas vezes a outra questão seria esse conjunto diminui a participação tanto do sistema de justiça como a polícia no caráter de prevenir o crime e intervir diretamente no crime. Perfeito. Candidato, cite para mim 2 expoentes da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, Excelência, é uma abordagem sociológica que derivou-se da Universidade de Chicago em meados do século XX, especialmente na cidade de Chicago, por meio dos estudos empíricos e indutivos, para formular teorias e conhecimento com base na pobreza e criminalidade. Poderia citar Robert Park e Ernest Burgess. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Alex, muito bom. Muito Obrigado. Bom mesmo. Deu umas escorregadas. Não, em criminologia, a única questão que eu vou te falar para pegar um pouco mais leve, olha que eu sou do time das que falam, é a dos expoentes. A dos Porque expoentes. aqui, na realidade, o que denota para a gente, quando a gente lê essa pergunta, é que o examinador ele quer uma resposta mais direta. O que pode acontecer é ele te cortar ali e perguntar, candidato, só os expoentes. Se você não se sentir abalado por isso, tá com pau. Eu tentaria demonstrar ali todo o meu conhecimento. Caso contrário, eu acho que nessa questão, o examinador, ele poderia ali falar, candidato, eu te pedi o nome dos criminólogos. Né? O problema é que pode desestabilizar, né? Exato. Aí essa, como era a última pergunta, nesse caso, pode ser que até dava para arriscar ali. Mas eu diminuiria e iria só na... se a gente quiser responder um pouco a mais, então enriquecer a resposta, tudo bem. Mas aqui a resposta não foi o que é a Escola de Chicago, e sim quais são os expoentes. Né? Então, só nessa. De resto, em criminologia, você foi muito bem. Você também foi muito bem em direito e em português, mas em criminologia, as perguntas foram perguntas difíceis e você citou ali exatamente o que a doutrina nos traz, tá? Então, muito bom.
Sobre, então, os expoentes na escola de Chicago. Nós temos 4 principais expoentes, né? O Robert Clark, o Ernest Burgers. Além disso, nós temos o Clifford Shea e o Henry Mackay. Nós temos esses 4 expoentes na Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela é uma teoria do consenso, né, que explica a criminalidade ali de acordo com a perda do controle social informal com o inchaço das regiões urbanas. Essa escola, ela teve origem, logicamente, em Chicago. Inclusive, estudos foram aplicados, de fato, naquela área para se reduzir a criminalidade, se instaurar ali áreas de lazer, se restabelecer esse contato mais próximo com a vizinhança. Então, tudo isso é empregado pela Escola de Chicago, que estuda, dentre outras coisas, as zonas concêntricas ali daquela cidade, e ela foca ali seu estudo no aspecto urbanístico, no aspecto urbano. Ela não foca no criminoso, ela foca na sociedade em que ele está inserido, em como essa sociedade foi popularizada ali, foi trazida pessoas ali para aquela região. Sobre a cifra negra. A cifra negra, nós sabemos que ela interfere muito no trabalho da Polícia Civil. E foi essa aqui que você citou exatamente como está na doutrina, não deixou passar nada. A cifra negra, você definiu, e aqui sim eu acho que vale a pena dar uma definição básica, né? A cifra negra, portanto, são aqueles crimes que aconteceram, mas que não chegam até o conhecimento da autoridade, e causa ali uma subnotificação. Essa subnotificação, ela tem o potencial ali de prejudicar a prevenção e o controle desse crime, desviando recursos ali de onde eles são necessários, de fato. A cifra negra começa a perpetuar até uma desigualdade, causando aquela desconfiança na vítima, descredibilizando a instituição, porque a vítima, ela não denuncia, porque ela tem essa desconfiança da instituição, a instituição não consegue prevenir, e isso vira um ciclo muito prejudicial dentro da Polícia Civil. Por isso que nós temos a importância de se ter ali mecanismos de coleta de dados eficazes, coleta de dados acessíveis, para garantir que todo crime seja registrado e tratado de maneira adequada, né? Então, nós temos aqui que há essa subnotificação, há essa discrepância entre a criminalidade real e a criminalidade revelada, e a falta de confiança na vítima, ela tem medo de comunicar, e isso diminui a participação da Polícia Civil na prevenção e no controle desses crimes, né? Porque nós não sabemos em que zonas acontecem mais crimes, por exemplo, como nós podemos fazer o policiamento preventivo especializado, como nós podemos iniciar uma investigação, nós não sabemos que o crime está acontecendo. E aqui, essa questão é difícil, você respondeu corretamente, né, sobre a vitimodogmática. A vitimodogmática, ela é a teoria que estuda a influência da conduta da vítima no fenômeno criminal, né? E aí, a vitimodogmática, ela foi utilizada muito por Benjamin Mendelssohn, que cunhou ali o termo vitimologia. Benjamin Mendelssohn utilizava essa corresponsabilidade da vítima, trazendo, por exemplo, a vítima inocente, a vítima menos culpada, a vítima tão culpada. Então, ele mesmo usou desse sistema de corresponsabilidade. Quando nós falamos de dosimetria da pena, o artigo 59 do Código Penal traz que o juiz, ele leva em consideração, além de tudo, o comportamento da vítima, né? E aí nós temos, por exemplo, causas de diminuição de pena, como é o caso do homicídio privilegiado. Nós temos, por exemplo, a exclusão da ilicitude, como é a causa do homicídio em legítima defesa, em que a vítima é exclusivamente culpada. Então, em criminologia, a gente fecha a sua nota com um total de 100 pontos, tá? Obrigado, professor. Imagina. Agora, sobre direito, então. Para se configurar o crime de associação criminosa, se necessita ali praticar um crime ou não. A associação criminosa, que é um crime descrito lá no artigo 288 do nosso Código Penal, que é a associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, tá, Alex? Não é para a prática de contravenção ou crimes, é apenas para a prática de crimes. Perfeito.
Então, aqui não cabe contravenção penal e, além disso, ele é um crime formal, ou seja, não necessita ali de um outro crime se consumar para que nós possamos tipificar esses 3 ou mais indivíduos numa associação criminosa. Se reuniu, já está configurado o crime. Se reuniu 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, já está configurado o crime. Por quê? Por uma causa muito simples. O crime de associação criminosa, ele é um crime contra a paz pública, certo? Então, a associação dessas pessoas já causa esse temor na sociedade. Então, ele já está consumado, independente desse outro crime que eles estavam prevendo se praticar, se consumar ou não. Perfeito. Sobre os poderes da administração, o poder vinculado é exatamente aquele poder que se pauta diretamente na lei, age de acordo com a lei. Ele, de fato, pode ser anulado ali pelo controle judicial ou pelo autocontrole da administração, né? Porém, o que define o poder vinculado é o poder quanto à liberdade de escolha do administrador. O administrador, no poder vinculado, tem todos os elementos do ato administrativo pautados na lei. Se aquela conduta reunir todos os elementos da tipificação, ele deve praticar o que está descrito em lei, sem margem de liberdade, sem margem de discricionariedade. Ele não pode optar pela oportunidade nem pela conveniência daquela ação. Ele está vinculado à lei, como o nome já diz. Agora, sobre o indiciamento em contravenção penal, essa resposta que eu achei muito boa, tá? É uma questão difícil e a sua... Eu achei que eu errei. Imagina, é uma questão bem difícil e a sua resposta trouxe todas as elementares. O indiciamento, ele é um instituto exclusivo do inquérito policial, né? O inquérito policial é aquela peça, né? É aquele procedimento administrativo que se inicia por auto de prisão em flagrante delito ou por portaria. O TC, que apura crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que têm a pena máxima não superior a 2 anos, ou as contravenções penais, não aceita indiciamento, né? Então, não é possível. Por quê? Porque não se instaura inquérito policial. Se instaura, no caso das contravenções penais, o termo circunstanciado, e dentro do termo circunstanciado, nós não temos o indiciamento. Aqui a gente fecha direito também com um total de 100 pontos. Obrigado, senhor. Agora, em português, sobre os policiais civis estavam a cerca de 100 metros da ocorrência, esse a cerca dele é separado e sem H, porque nós estamos falando de uma distância aproximada. O a cerca de com H, como você bem trouxe, denota um tempo decorrido, e o a cerca de junto à cerca, nós estamos falando... ele é sinônimo, aliás, de sobre, a respeito de. Então, falávamos acerca de novela, esse acerca de é junto. Quando nós tratamos de distância aproximada, como é o caso da frase, o acerca... Perdão, minha garganta está bem seca. O acerca de, ele é separado e sem o H. Tá? Agora, sobre a frase, o outono era a estação do ano de que eu mais gostava. Aqui, nós não temos o pretérito perfeito, tá, Alex? Nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo é aquele que se conjuga com o antigamente, né? Então, antigamente, eu gostava, tu gostavas, ele gostava. O pretérito perfeito é aquele que se conjuga com ontem. Então, ontem, eu gostei, tu gostaste, ele gostou, tá? Então, legal. Aqui é o pretérito imperfeito. Legal. Sobre o pronome relativo aqui, onde é um pronome relativo na frase? Já dei a resposta de cara. Você respondeu corretamente que é um pronome relativo. O pronome relativo ele é uma classe de palavras, ou seja, uma classificação morfológica que se refere a um substantivo anteriormente citado. Em português, então, nós fechamos a sua pontuação no total de 75 pontos, tá? Perfeito. E aí nós temos a sua banca fechando com um total de 92 pontos. Muito bom, obrigado. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Vamos lá, Túlio.
Bora lá. Bora. Candidato, iniciamos a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, na frase, trovejou muito ontem, qual seria o tempo verbal? Excelência, o tempo verbal é o pretérito perfeito do indicativo. Perfeito. Candidato, a palavra anti-inflamatório possui hífen? Sim, excelência, possui hífen. Certo. Candidato, eu gostaria que você conjugasse para mim o verbo estudar na terceira pessoa do singular no pretérito mais que perfeito do indicativo. Um momento, excelência. Certo. Ele ou ela estudaria. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de Direito, eu gostaria de saber do senhor qual é o objetivo. Perdão, excelência, posso retificar a última resposta? Por favor. Ele ou ela estudara, retificando. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de Direito, eu gostaria de saber do senhor qual é o objetivo da prisão temporária. Excelência, a prisão temporária é uma prisão cautelar, ou seja, ela não se destina ao cumprimento de pena, que deve ser decretada por um tempo específico, e ela possui como objetivo retirar o indivíduo que esteja causando algum temor ao processo, ou indivíduo que esteja, ou para assegurar a aplicação da lei. Perfeito. Candidato, qual é a ação penal para os crimes de estelionato? Excelência, em regra, os crimes de estelionato são de ação penal pública condicionada à representação. Perfeito. Candidato, qual seria a pena administrativa aplicada ao policial que tem uma ineficiência intencional e reiterada no serviço? Excelência, a penalidade aplicada nesse caso é a demissão a bem do serviço público. Perfeito. Candidato, partindo agora para a disciplina de criminologia, eu gostaria de saber do senhor o que se entende por cifra invertida. Teria algum sinônimo, excelência? Cifra oposta, candidato. Um momento, excelência. Excelência, eu não me recordo. Perfeito. Candidato, eu gostaria que o senhor definisse para mim o que é a prevenção geral positiva. Excelência, a prevenção geral positiva é aquela que recai sobre toda a sociedade, portanto, uma prevenção geral, e ela é positiva, pois ela visa restabelecer a confiança da sociedade no Estado, através de um recado de que o Estado está agindo para reprimir o delito. Perfeito. Candidato, o que seria a teoria das leis térmicas? Excelência, a teoria das leis térmicas de Adolphe Quetelet, ela determina os tipos, ela associa, na verdade, tipos de delito a estações do ano. Para essa teoria, no inverno, por exemplo, seria mais comum crimes patrimoniais. No verão, crimes contra a pessoa, e assim por diante. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, excelência. Vamos lá, Túlio. Muito bom, tá? Em criminologia, tirando aquela que você não se recordava, você foi muito bem, direto ao ponto. Em direito, mesma coisa. A única coisa em direito que eu gostaria de iniciar já por essa questão é na questão da prisão temporária, tá? Túlio, a prisão temporária, a finalidade dela é assegurar o inquérito policial. Esse erro, eu estou iniciando por ele, porque eu não quero que vocês cometam esse erro. A prisão temporária, ela só se aplica no inquérito policial. Você me trouxe os fundamentos da prisão preventiva, tá? Dizendo para assegurar a aplicação, se durante o processo aquele indiciado estiver causando terror ali, mas isso são fundamentos lá do 312, 313 do Código de Processo Penal, tá? Isso substancia a prisão preventiva.
A prisão temporária, você disse corretamente que ela tem prazo certo, que ela é uma prisão cautelar. O objetivo dela, no caso, ele é assegurar ali os andamentos das investigações policiais. Se for o caso, depois de decorrido o prazo da prisão temporária, se pede a prisão preventiva. Prisão temporária, apenas inquérito; prisão preventiva, inquérito e ação penal, tá? A temporária tem lei própria, ela deve ser imprescindível às apurações ali do inquérito policial, além de ter ali um rol de crimes em que ela pode ser aplicada, tá? Então, aqui, você não errou completamente a questão, eu só queria pontuar para não fazer essa confusão entre prisão preventiva e temporária. Sobre, então, criminologia, vamos lá, vamos iniciar pela questão que você disse que não se recordava. Aqui, eu também vou explicar para você. A cifra negra, ela é aquela que as autoridades policiais não ficam sabendo do delito. A cifra oposta ou invertida, ela é exatamente o oposto disso. São aqueles crimes que a autoridade competente, ela fica sabendo, mas são frutos de denunciação caluniosa, ou seja, são crimes que não aconteceram e que são registrados. Tanto a criminalidade, tanto a cifra negra quanto a cifra invertida, são duas cifras ali que prejudicam e muito nós sabermos a criminalidade real. A criminalidade real é aqueles crimes que realmente aconteceram. Então, a cifra oposta ou invertida são crimes que não aconteceram, mas estão registrados como se tivessem sido acontecidos. Sobre a prevenção geral positiva, é exatamente isso que você me trouxe. A prevenção, ela pode ser geral ou especial, e na geral e na especial nós temos a positiva e a negativa. Na prevenção geral positiva, nós temos que ela se direciona à sociedade, não ao criminoso, como acontece lá na especial, e além disso, que por ser positiva, ela tem como fim ali estabelecer e reforçar a confiança no sistema de justiça criminal, fortalecer essa coesão social, reafirmar ali valores que sustentam uma ordem social, para que a sociedade olhe para aquilo e veja que as normas estão sendo cumpridas. É diferente da prevenção geral negativa, que tem o fim de intimidar, com base na pena aplicada ao condenado, a sociedade de forma geral, tá? Então, aqui, certinho também. Sobre a teoria das leis térmicas, de Adolf Quetelet, né? Aqui, muito bom, a teoria das leis térmicas é uma teoria que afirma que a incidência e o cometimento de crimes dependem de fatores como o clima, como as estações do ano. E aí o Quetelet trouxe para a gente que no inverno, por exemplo, se cometem mais crimes contra o patrimônio, como você bem pontuou, que no verão são numerosos os crimes contra pessoas, que na primavera os crimes contra os costumes, ou seja, os crimes de cunho sexual, acontecem mais. No outono, a Adolf Quetelet não chegou a uma conclusão expressiva, tá? Então, aqui em criminologia, a gente fecha a sua nota com um total de 75 pontos, tá, Túlio? Agora, em direito, essa questão da prisão temporária e preventiva eu já expliquei, não considerei totalmente errado a sua questão, foi só essa pontuação específica dentro da sua resposta que está parcialmente correta. Sobre a ação penal para os crimes de estelionato, nós temos aqui uma ação penal pública condicionada à representação a partir ali do pacote anticrime, e aí a motivação disso é muito, muito simples. A investigação do estelionato é uma investigação muito complexa e que demanda muito tempo da Polícia Civil, das polícias judiciárias de maneira geral. Como a vítima ela vai registrar um boletim de ocorrência e ela pede o andamento dessas investigações visando apenas a restituição patrimonial, e aí não é uma responsabilidade do direito penal, e sim na justiça civil que ela resolveria essa questão patrimonial, a polícia ficava, muitas vezes, sem informações dessa vítima, que conseguiu o que queria lá na justiça civil, e aí a justiça penal ficava com um monte de inquéritos ali relacionados a estelionatos abertos, e isso demandava muito
tempo, sendo que, às vezes, muitas vezes, essa investigação ela acaba sendo infrutífera. Sobre as exceções, em que pese ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, há exceções trazidas lá pelo parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, né? Como, por exemplo, se a pessoa é maior de 70 anos, se é cometido contra a administração pública, né? Contra crianças, adolescentes, né? Então, contra esses vulneráveis, nós temos a ação penal pública incondicionada. Como regra... Professor, oi? Só uma dúvida nessa questão. Quando for perguntado assim alguma questão que, igual esse caso, que tem a regra, mas tem algumas exceções, tem algum problema eu responder igual eu respondi em regra, sim, não? Não, inclusive em uma minha que me perguntou a ação penal para lesão leve ou culposa, eu respondi exatamente assim. Nós sabemos que se for Lei Maria da Penha não tem, e se for o CTB também algumas questões não tem essa representação, mas eu respondi exatamente como você respondeu. Excelência, em regra, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa demandam aí de uma ação penal pública condicionada à representação do indivíduo. É que nesse caso eu fiquei com medo de aprofundar demais, acabar me perdendo, porque tinha muita exceção. Né? Não, tá ótimo assim, não muda essa forma de resposta, até porque se ela quiser saber das exceções, ela te pergunta. Então cita. Beleza. Olha, excelência, em regra, isso há exceções. E aí, se ela quiser saber as exceções, ela pergunta. A sua resposta ela não pode dar como incorreta, né? Beleza. Porque está correto. Agora, sobre a pena ser aplicada ao policial que tem uma ineficiência intencional e reiterada no serviço. Aqui todo mundo acha, né, que por ter essa conotação tão negativa, é uma demissão a bem do serviço público. Na realidade, não. É uma demissão simples desse policial, tá? Está lá no artigo 74 da Lei Orgânica da Polícia, os casos de demissão. No artigo 75, os casos de demissão a bem do serviço público. Eu daria uma olhada nas duas hipóteses, decoraria somente as hipóteses de demissão simples, porque são poucas, são 6, se eu não me engano, e aí tudo que não for demissão simples, e remeter a crime. Então, por exemplo, praticar crime contra a administração pública, não é demissão simples, é demissão a bem de serviço público. Praticar ato definido em lei de improbidade, não é uma demissão simples, é uma demissão a bem de serviço público. Então, eu fiz dessa forma, decorei todas as formas de demissão, e aí o que era demissão a bem de serviço público fica mais intuitivo. A ineficiência intencional e reiterada é demissão simples. E aí eu vou aproveitar para explicar qual é a diferenciação. A demissão simples torna essa pessoa, esse policial, incompatível para o cargo por 5 anos. A demissão a bem do serviço público torna essa pessoa incompatível para o serviço policial por 10 anos, tá? Então, é essa a diferenciação, é essa incompatibilidade depois da demissão. Então, em direito, a gente fecha a sua nota com um total de 70 pontos, tá? Certo. Agora, em português, eu te perguntei qual era o tempo verbal na frase trovejou muito ontem. O tempo verbal é o pretérito perfeito do indicativo, aquele que se conjuga com ontem, como você bem trouxe. Aqui você respondeu corretamente. Sobre a palavra anti-inflamatório, se ela possui ou não hífen. Nós temos um prefixo terminado em vogal e um segundo elemento começado pela mesma vogal que aquele prefixo terminou. Quando as vogais são iguais, a gente separa pelo hífen, como regra geral. Está correto, portanto, você me disse que leva, sim, o uso do hífen. Sobre o verbo estudar, na terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito, é aquele que se conjuga com outrora, né? Então, outrora, ele, que é a terceira pessoa do singular, estudara, né? Aqui você também respondeu corretamente, em que pese você tenha respondido o futuro do pretérito inicialmente. Foi quase, né? Foi quase, essa foi quase, mas no final deu certo. Em português, a gente fecha com um total de 100 pontos, Túlio. E aí, a gente fecha a sua nota com um total de 82 pontos.